Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui de acompanhamento para a nossa área pública do canal, né? O fundo da Rio Bravo, FIINFRA aqui, o RBIF, né? Esse fundo aqui é um fundo ainda pequeno, mas eu vou mostrar alguns prós e contras aqui, em minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação, né? Mas vamos seguir aqui para a gente ver o histórico, o que, que tem desse fundo de bom, o que, que tem de pontos de atenção, né? Bom, o primeiro ponto de atenção, ele se trata de um fundo pequeno, a liquidez ainda está melhorando, né? Então, esse seria o principal ponto de atenção, né, no aspecto do liquidez e tamanho, porte do fundo, né? Mas eu queria colocar alguns pontos que vem chamando a atenção aqui. Primeiro, o nível de desconto, né? Esse fundo aqui, ele vinha negociando costumeiramente com ágio, né? 1,06 lá em setembro, em outubro 1,04, tem todo o histórico aqui, ó. Em novembro, dezembro, ele ficou na faixa de 1, e aqui, quando chegou o mês de janeiro, apareceu uma janela de entrada bastante interessante, o fundo negociando a 93,92 no secundário, sobre uma patrimonial de 95,56, ou seja, um PVP de 0,98 no fechamento do mês. Durante o decorrer do mês de janeiro, ele chegou a negociar mais baixo ainda, né, abrindo realmente uma janela de entrada bastante interessante. Relembrando que esse fundo hoje ele é um dos poucos produtos que ainda tem nível de desconto, né, nesse mercado de FIINFRAs. A gente tem visto a maioria dos fundos tendendo a estar a PVP para cima, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre características gerais, né? Como eu falei, fundo pequeno, 60 milhões aqui, 918 cotistas, isso puxa a liquidez para baixo, embora tenha um contraponto importante, ele contratou o formador de mercado, e isso tem fomentado a liquidez, tem um gráfico aqui que a gente vai perceber o quanto isso está refletindo em aumento de liquidez, né? Já está se tornando mais favorável à negociação. Em relação à duration da carteira, sem nenhuma mudança, 4,8 anos. Esse fundo ele puxa mais para o vértice curto, ele coloca como uma NTNB de referência para ele, a NTNB 228. Isso é interessante em alguns aspectos, porque a gente tem percebido com o mercado, na verdade, o mais cenário de estresse, é um cenário de risco, o mercado tem precificado as NTNBs mais curtas com taxas até melhores do que as NTNBs mais longas, né? Então, todo mundo tem corrido para os títulos curtos aí. Enfim, os títulos curtos também têm um efeito menor de marcação ao mercado, né? Pois, afinal de contas, né, a duration é menor, tá? Então, o impacto de marcação ao mercado para o bem ou para o mal, para mais ou para menos, ele acaba sendo minorado em fundos com duration mais curta, que é o caso desse fundo aqui, tá? Em relação à média e dos demais FIINFRAs, ele puxa um pouco mais para duration curta em relação à duration longa. Tem prós e contras em todos os aspectos, né? Durante o decorrer do vídeo, eu vou falar de alguns prós dessa duration mais curta aqui também. Bom, sobre a taxa, era isso, né? A taxa aqui do fundo, né? A taxa média da carteira dele, IPCA mais 8,8, ele conseguiu melhorar um pouco a taxa média em relação ao mês anterior. Isso aqui foi devido a alguma gestão ativa que o fundo fez, achei bem interessante a alavanca de gestão dele. Sobre o pagamento dele, ele pagou aqui 93 centavos, né? Cumpriu a média central do guidance dele, né? Ficou no ponto médio aí do guidance que eles comprometeu. Relembrando que esse fundo tem guidance para o ano 2024 inteiro já. Então, um dos compromissos do fundo é realmente fazer esse pagamento o mais próximo possível de um reloginho, né? Ou seja, fazer o pagamento com grande consistência. O fundo já abriu um mês pagando aqui na faixa média do guidance, um pagamento bacana, né? 0,93 sobre a cota mercado aqui, um dividend yield de 1%. Anualizado aqui, 12,7. Um dividend yield bastante interessante, tá? Setores predominantes desse fundo aqui, ele tem principalmente geração, rodovia, telecomunicações, recebíveis de geração de energia. Ele é um pouco diferente a estrutura dele em relação aos demais FIINFRAs aqui, né? Então ele tem muitos contratos aqui de geração, até geração distribuída, né? Tem alguns CRIs de geração com taxas bem interessantes. Então a gente vai ver no detalhe quando a gente passar na carteira dele aqui. Bom, essas são as linhas gerais, tá? Aqui sobre o contexto macro do fundo, eu fiz um vídeo especial para a área de membros, tá? Esses vídeos da área pública, ele é um vídeo mais condensado. Aí, para quem tiver interesse em realmente aprofundar conhecimento, tem a área de membros lá onde a gente entra bastante realmente no detalhe de estratégico de cada fundo, né? A visão estratégica de cada fundo, e também sobre minhas opiniões de como que a gente pode estar se posicionando em cada fundo, quais são realmente as alavancas de ganho mais predominantes de cada fundo desses aqui. Então a gente viu o geral aqui. Agora vamos falar da parte de rentabilidade também. Isso é muito interessante que a gente perceba o trabalho que o fundo vem fazendo aqui. Primeiro de tudo, gestão ativa. Eu acho que o que está me chamando a atenção nesse fundo aqui é que esse fundo ele tem seguido uma premissa assim de fazer um trabalho de gestão ativa muito forte, né? Então ele deixa isso muito claro em todos os relatórios. Já desde o início do fundo ele vem fazendo um giro
de posições interessante, trazendo ganhos táticos para dentro do fundo, tá? Então, marquei de amarelo aqui as partes positivas, que é as compras, né, e de verde as vendas. Então, vamos lá, vamos ver o que ele fez de giro aqui. Ele alocou, né, aqui em uma operação IPCA mais 15, CRIs que financiam usinas solares de geração distribuídas, né? Então ele participou da estruturação desse CRI aqui. Quando participa da estruturação, né, captura um prêmio normalmente maior. Então esse prêmio de IPCA mais 11,5 é um prêmio super interessante, né? Imagina você ter um prêmio de entrada, né, uma taxa de aquisição a IPCA mais 11,5 é extremamente interessante. Eles também compraram aqui uma posição, né, essa posição da Origem Energia, de produção de gás natural, prêmio de IPCA mais 8,4 praticamente, também muito interessante, 3,8% do PL aqui. E aqui ele fez giro, né, galera? Então vamos lá, alienou totalmente a posição da Norte Brasil Transmissora, a famosa NRTB 21, para quem conhece essa Norte Brasil, já está ligado, né, que ela está presente em um FIPE aqui também, que investe integralmente nela. Ele alienou essa posição aí porque é compressão de spread, né? Então, basicamente, ele fez ganho de capital, ele percebeu que houve um fechamento forte dessa debênture específica aqui e passou nos cobre, vendeu, né? Tucano Holding, mesma coisa, geração eólica aqui, devido a forte fechamento dos spreads, movimento de realização de lucros. Então, realizou lucro, botou o dinheiro no bolso, dinheiro no caixa aqui. Reduziu também posição nessa geração eólica cajuína também, Brisanet Telecom, aí pegou uma rodovia, Porto de Itapoá, a ITPO 14, essa aqui é uma série de emissão diferente da ITPO 12, né? Para quem conhece, também tem um FIPN que investe nessa IPTO 12, certo? Essa aqui é a série 14, ele vendeu ela também, botou o dinheiro no bolso aqui. E a Anemos Wind, a NEM 11, ele viu ele reduzindo posição também pelo fechamento do spread e redução de exposição no crédito em Anemos, tá? A gente gravou um vídeo especial também para a área de membros sobre essa debênture específica da Anemos aqui. Vocês têm visto também que alguns fundos estão reduzindo posição nela. Na área de membros a gente explica justamente o detalhe dessa debênture específica da Anemos aí, por que está tendo esse movimento, beleza? Então, aumento de posição, ele pegou aqui uma Telecom, né, aumentou a posição nela devido à boa relação risco-spread. No final de tudo, isso trouxe aquele ganho, né, de carrego à carteira do fundo, ou seja, a taxa média dele melhorou em relação ao que vinha antes. Aqui ele fala sobre a liquidez no secundário, então contratou o formador de mercado, a liquidez já está melhorando, né? Aqui tem o gráfico individual das aberturas e fechamentos de spread, já falamos disso, né? Então, basicamente, ele se desfez das operações, algumas operações que ele tinha uma taxa de fechamento interessante, realizou lucro, botou dinheiro no bolso, comprou outras operações com taxas mais interessantes ainda. Dividend yield dele está em 12,7%, tá? O acumulado aí dos últimos 12 meses. Relativo à DRE do fundo, né? Então a gente tem aqui o resultado do fundo, foi equivalente a uma geração dele marcada a mercado de 0,88 por cota, né? Ou mais 0,92% sobre o valor patrimonial, a distribuição de 0,93 por cota, seguindo, né, o guidance mensal dele. Esse fundo hoje, então, vamos ver como é que ele está. Ele está trabalhando com IPCA projetado de 12 meses de 3,81, né? Está seguindo bastante focos aqui. É até um IPCA, na minha opinião, assim, um pouquinho mais conservador, né? Se o IPCA vier um pouco acima, ele pode ter essa componente IPCA no guidance dele favorecida, tá? E a componente carrego, ele trabalhou com a componente carrego real do fundo, né, marcada a mercado, que é de 8,77, e aí ele retira o custo dele, essa taxa que ele estaria entregando, né, adicionado os custos de giro, seria equivalente a algo como IPCA mais 7,8, ou seja, IPCA quase mais 8%, é o que esse fundo vai tender a entregar em termos de sua taxa média líquida de despesas, tá? Então esse é o ganho que a gente deve estar tendo para que esse guidance seja cumprido, ou seja, esse guidance de 0,93 aqui é um guidance bem realista, né? Basicamente baseado em taxa média, mais alguns ganhos táticos. Esses ganhos táticos aqui, normalmente o fundo vai buscar distribuir em algum mês específico, ou ele pode linearizar isso aqui também ao longo do mês, mas a taxa média meta dele é o 0,93 centavos. Então ele distribuiu, né, esse 0,93 centavos aqui, equivalente a 1% praticamente de yield em relação à cota patrimonial. Em relação à cota mercado, aqui deu até um pouquinho a mais, que a gente viu, né? Desculpa, 0,97 em relação à cota patrimonial, 1% em relação à cota mercado, porque a cota mercado estava descontada em janeiro, beleza? Aqui a gente tem a curva de distribuição dele, a gente percebe o período do ano passado, onde teve marcação a mercado favorável, né? Esse fundo fez bastante giro também, não só isso, teve efeito inflação puxando aqui e ajudando bastante, ele conseguiu pagar um pouco mais nesse período. Mas a média dele, né, 12% aí tem feito essa média nos últimos 2 meses de 1% ao mês. Sobre as operações do fundo, então aqui a gente tem as compras dele, marquei de verde, né?
Aqui aqueles CRIs de geração distribuída dele, basicamente com a taxa interessante. Esses do 13,7 ele já tinha, tá? Esses 3 primeiros aqui. Aí esse quarto aqui que ele comprou agora com a taxa de IPCA mais 11,5, uma taxa muito interessante. Aqui as debêntures que ele girou, a Cajuína, né? Tinha uma taxa de 7%, essa aqui ele acabou girando ela, a Nemos ele girou também, ainda faz parte do PL na taxa de 4%, a Nemos Wind, tá? Com uma taxa de 8,66, mas ele vendeu parcialmente, essa posição aqui era maior no último relatório, e ele comprou essa Origem Energia, produção de gás natural, com uma taxa bastante interessante de entrada, 8,4%. Beleza? Então a gente tem essas linhas gerais do fundo aqui, manteve basicamente o número de debêntures, né? Realizou esse giro, botou o dinheiro no bolso, né? E fez ótimas compras aí no decorrer desse mês aqui, melhorando a taxa média do fundo aqui, mais conhecido também por carrego. Então, minha visão sobre esse fundo aqui, realmente a gente está vendo, né, ao longo desses meses, desde que o fundo está rodando, a gente tem visto um trabalho realmente de gestão ativa bastante forte, seleção realmente de debêntures, algumas o fundo participa via estruturação, ou seja, o fundo vem mostrando, né, em linhas gerais, um trabalho bastante interessante de gestão ativa, e também com aspecto giro, também vem girando muita carteira, trazendo uma alavanca de giro interessante para a rentabilidade dele. Pontos positivos também, né? O fundo já tem guidance para o ano inteiro, o guidance está em linha com o carrego, a taxa média da carteira vem melhorando, sem aumento significativo do risco da carteira, isso é um ponto bastante interessante. Taxa de administração 0,8 é uma das mais baixas, né? Entre os FIINFRAs aqui, não tem taxa de performance também, é um fundo dos FIINFRAs que ainda está com certo nível de desconto, em detrimento dos demais, que já andaram bastante a cota, né? Então, minha visão geral sobre esse fundo aqui é que realmente, a cada dia que passa, ele está tendo mais pontos prós, ele, né? Pontos de atenção, certamente tem, todo fundo tem, né? Pontos de atenção dele é o fato de ainda ser um fundo pequeno em relação aos demais, patrimonial de 60 milhões, vocês viram, a liquidez, apesar de estar melhorando com formador de mercado, ainda é uma liquidez bem mais baixa em relação aos demais fundos, tá? Então, isso sim, são pontos de atenção que a gente deve estar analisando sempre, né? E basicamente esses são os pontos predominantes da atenção para esse fundo aqui, beleza, galera? Então fica aí o vídeo para a área pública, tá? Um vídeo, coloquei um nível de detalhe aqui nesse vídeo falando sobre os pontos mais relevantes, tá? E para quem quiser aprofundar um pouquinho mais conhecimento, a área de membros tem esse mesmo vídeo aqui, basicamente, só que o vídeo tem o dobro da duração desse, uma versão estendida, onde eu entro mais em detalhes muito específicos sobre possíveis alavancas de ganho desse fundo aqui, minha visão de futuro desse fundo, se eu estou comprado nesse fundo ou não, né? Então eu coloco aqui algumas opiniões pessoais sobre esse fundo aqui, sobre a gestora também. E além disso, né, a gente tem lá na área de membros uma discussão mais estratégica de mercado, né? Tem vários vídeos lá para quem tiver interesse em conhecer, tá aí nossa área de membros também. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.